Deixe a espera pelos resultados de lado. Quer saber como? Quando eu ainda estava no colégio, quando eu ainda estava na escola, lá naquele tempo de colégio, eu ganhei um violão do meu pai. E aí eu fiquei obstinado, eu queria aprender a tocar aquele instrumento, eu queria aprender a tocar violão, então acabou se tornando um grande objetivo meu. E naquela época eu ainda não tinha acesso à internet, ainda não tinha essa facilidade que a gente tem hoje, esse acesso à informação. Eu não tinha computador, eu não conseguia pesquisar no Google, não existia videoaulas, não existia aulas online. Olha, se existia, eu realmente desconheço, porque o meu acesso a esse tipo de informação era tão limitado que eu não consigo saber se naquele tempo já existia videoaulas online. O YouTube eu acho que nem existia ainda naquela época, redes sociais nem se fala. Então eu tive que dar o meu jeito, como que eu ia aprender a tocar aquele instrumento. Eu queria muito tocar aquele instrumento musical, aprender a tocar violão, já me via tocando, já ficava me imaginando, conseguindo tocar alguma música. E o que eu tinha acesso à informação eram as bancas de jornais. Então eu comecei a ir nas bancas, fui nas bancas, comecei a comprar uma revistinha e lá tinha, algumas ensinavam como que fazer alguns acordes, quais os acordes para se tocar uma música, e ali eu comecei a aprender. E nessa mesma época, um amigo meu chamado Maurício, o Maurício também tinha um violão e ele também começou a aprender a tocar violão, ele também queria aprender, só que o Maurício ele fez diferente. O Maurício ele foi procurar um professor e quando ele falou, vou procurar um professor para me ensinar a dar aula de violão, eu achei aquilo um absurdo, assim, cara, para quem é um professor, vai lá na banca, é muito mais barato, compra uma revista, você aprende sozinho. E ali a gente se encontrou depois de um tempo, depois de 1 ou 2 meses, eu já conseguia tocar uma música já, 1 ou 2 músicas ali, arranhando, não era nada muito bom assim que eu conseguia fazer. E o Maurício também conseguia arranhar alguns acordes, conseguia arranhar uma música ou duas. E eu continuei, voltei na banca, comprei mais 1, 2 revistas e o Maurício continuou, ele no método dele e eu no meu, né? Cada um ali querendo aprender a tocar violão. Não era uma disputa, mas de certa forma a gente queria aprender, tinha um pouquinho daquela disputa de querer aprender a saber tocar uma música a mais. Só que passou mais alguns 2 ou 3 meses, eu já conseguia tocar umas 4 ou 5 músicas. E o Maurício ele já conseguia também tocar umas 8 músicas, só que ele já conseguia fazer alguns solos, ele já conseguia fazer algumas coisas que eu não sabia nem como que fazia, nem para que aquilo servia, mas ele já sabia fazer, ele já encantava um pouco mais as pessoas. E conforme o tempo foi passando, o nível de tocar violão, meu e do Maurício, ficou muito grande. Eu fiquei num nível, digamos assim, de amador para baixo. Ou seja, os meus resultados tocando violão foram terríveis, foram péssimos, porque eu sempre imaginava, ou seja, eu me achava achando, eu não preciso de ninguém para me ensinar. E ele foi atrás de alguém que ensinou, de alguém que passou técnicas para ele, de alguém que deu um caminho, deu um passo a passo, explicou um método, disse para ele como é que ele fazia. Só que aquilo foi ficar claro para mim depois de muito tempo, depois de quase um ano, porque eu nunca mais, não importa o quanto eu me dedicava, não importa o que eu fazia, eu nunca conseguia chegar no mesmo nível do Maurício. Você pode até pensar, mas o Maurício talvez tinha mais talento. Não, o mesmo talento que ele tinha era o mesmo talento que eu tinha. A diferença realmente foi o método, foi ter um passo a passo. E muitos anos depois, quando eu caí, por que eu estou contando essa história para vocês? Muitos anos depois, quando eu comecei a gerenciar, quando eu comecei a liderar equipes, que eu me vi numa situação difícil, de não ter resultados. Eu comecei lá a tentar organizar a equipe totalmente desestruturada, com conflitos, com baixos resultados. E eu ali comecei a organizar, comecei a criar um planejamento comecemos a ter pouquinhos melhores resultados aqui e outro ali. Só que a minha vida realmente estava virando um caos. Tava virando um inferno. Eu não tinha mais tempo para nada, meu celular tocava quase que 24 horas por dia. Eu não tinha mais final de semana, eu não tinha feriado, eu não conseguia pegar férias, eu estava toda a vida naquele turbilhão, tendo que resolver os problemas da equipe, tendo que resolver os problemas da empresa, e eu não tinha mais tempo para mim, eu já queria abandonar tudo aquilo. E eu me vi naquela mesma situação do violão. Por quê? Porque eu não estava com um método, eu estava novamente no meu egoísmo, achando que eu era o cara, que eu sozinho ia conseguir tudo. E quando na verdade eu via amigos, colegas, conhecidos que tinham resultado,
que conseguiam lidar bem com a equipe, que era fluido trabalhar durante o dia e ao mesmo tempo era fluido conquistar resultados. E aí nesse tempo eu tive que botar o meu chinelinho, nessa época eu tive que botar o meu chinelinho da humildade e realmente procurar alguém que me ajudasse, procurar alguém que tivesse passado por aquela situação, que pudesse me ensinar o que eu faço, quais são os passos, o que eu posso fazer. E aí eu realmente comecei a aprender com quem já tinha passado por aquilo e aí fez total diferença na minha vida. Eu comecei a aprender a me comunicar melhor com a equipe. Eu nunca imaginava na minha vida que a comunicação era algo que influenciava. As pessoas até falavam, mas eu achava, comunicar é só falar para as pessoas. Não, comunicar, eu comecei a aprender que é muito mais do que isso. Como lidar com as pessoas, como liderar as pessoas. Como que eu faço para engajar uma pessoa na minha equipe, para fazer a pessoa simplesmente vestir a camisa da empresa, não é só pagar um salário para ela. E aí eu comecei a aprender com pessoas que faziam isso na prática e eu comecei a ter resultados. E aquele cara que não tinha mais, que tinha péssimos resultados, que isso era eu liderando a equipe, né? Eu era um cara que tinha ótimos resultados naquilo que eu fazia, mas quando eu passei a cuidar de equipe, a liderar, a ter que dar resultados, eu passei por uma pessoa terrível. Uma pessoa que não tinha resultado, uma pessoa que não tinha mais vida, uma pessoa que não sabia mais não sabia lidar com as pessoas, eu não sabia como fazer as pessoas se comprometerem, eu comecei a ficar uma pessoa totalmente estressada, foi a época que eu cheguei no fundo do poço. Eu realmente já não sabia mais o que fazer da minha vida e eu pensava muitas vezes, isso não é para mim, eu vou abandonar isso tudo. Pensei muitas vezes em largar tudo, em abandonar tudo, porque eu achava que aquilo não era para mim, porque as pessoas me estressavam, eu não queria mais lidar com as pessoas, então era muito mais fácil eu deixar, vai você lá, faz lá, porque eu não quero mais ir lá, não queria mais atender o telefone. Então quando chegou nesse nível, eu realmente tive que botar o meu chinelinho da humildade e buscar ajuda. E aí eu comecei a aprender como que se organiza a equipe. Não é simplesmente manda, vai lá e faz. É assim, vai lá e faz e deu. Não é simplesmente dar uma ordem e ser executada, porque cada pessoa é diferente. Cada pessoa que vem de casa para trabalhar, que vem para a empresa, ela vem de uma família diferente. São pessoas com níveis intelectuais diferentes. Tem pessoas que fizeram faculdades, outras pessoas não fizeram. Como que eu faço para encaixar isso tudo? Tem pessoas as pessoas têm objetivos diferentes. Tem pessoas que querem crescer em outros determinados setores. Tem pessoas que estão ali por um tempo apenas. Como que eu faço todas essas pessoas gerarem resultados? E aí, aprendendo com quem já tinha passado por essas experiências, foi passando o tempo e eu consegui desenvolver um método. Quando eu vi, eu tinha criado com várias coisas que eu tinha aprendido com essas pessoas muito mais rápido. Eu não precisei mais ficar naquela dedicação, perdendo tanto tempo. Eu consegui muito mais rápido alcançar os resultados, porque eu estava aprendendo com quem já tinha feito. E também não adianta nada, é a mesma coisa. Eu queria tocar violão, adianta hoje, se eu querer ainda aprender a tocar violão e fazer aula de violão com um professor que dá aula de teclado ou um professor que dá aula de acordeão, não adianta nada. Eu tenho que aprender com quem dá aula de violão. Eu tenho que aprender com a pessoa certa. Eu tenho que aprender com a pessoa que passou por aquele mesmo problema, que passou por aquele mesmo processo, a pessoa que tem um método, que ela criou um método. E eu vejo hoje muitas pessoas que estão na mesma forma quando eu estava querendo aprender a tocar violão. Elas estão ali tentando sozinha, estão achando, está faltando um pouquinho do chinelinho da humildade. Para de esperar, para de ficar tentando tanto tempo, errando, aprendendo. E muitas vezes o resultado não está vindo, está difícil lidar com as pessoas, está difícil liderar a equipe. Então a dica que eu dou para você, vá procurar alguém que já passou por essa experiência. Procure alguém que possa te apoiar, procure alguém que tem um método e vendo essa dor, como foi terrível para mim. Eu cheguei num tempo que eu já estava ajudando os meus colegas, eu comecei a ajudar as pessoas de outras empresas e quando eu vi eu já tinha criado um método. E hoje eu apoio líderes, eu apoio empresários, eu apoio pessoas que estão iniciando em liderança com esse mesmo método, por tudo que eu passei
para que elas conquistem resultados 10 vezes mais rápido, que seja mais leve, para que elas aprendam a lidar com as pessoas, para que elas aprendam como que faz para que as pessoas realmente vistam a camisa da empresa, a diferença entre ser aquele chefe ou chefe amigão ou aquele chefe autoritário, o que funciona mais, como é que se equilibra resultados e relações dentro de uma empresa. Então hoje eu consigo apoiar, hoje eu consigo ajudar as pessoas porque eu também aprendi, eu também apliquei e eu também passei por esse método. E a dica que eu dou para vocês, pare então de esperar pelo resultado, aprenda com quem já passou pelo resultado e essa pessoa vai fazer você chegar onde você precisa chegar.